Eu preciso de um milagre e só o Senhor podes fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor podes fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber.
que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Toma posse da sua bênção essa noite. Toma posse do seu milagre essa noite. Ele está aqui essa noite para fazer milagre na casa dele, amém? Glória a Deus. Podemos nos sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar agora o pastor Maurinho, que é o nosso pastor presidente, para estar aqui. Ele vai ministrar a Santa Ceia conosco aqui essa noite, e tenho certeza que o Espírito Santo já preparou algo maravilhoso para a igreja. E como eu peço todas as vezes que alguém vem pregar o que eu estou pregando, para que fique muito atento ao que o Espírito Santo tem a nos dizer, porque às vezes é um detalhe que passa batido, e aquele detalhe eu queria fazer total diferença em sua vida. Então, você tem que beber água, bebe agora. Você tem que ir no banheiro, vai agora. E presta atenção no que o Espírito Santo está te dizendo, amém? Nós não podemos, igreja, ficar vindo na igreja e saindo da mesma forma que entramos. Nós viemos aqui receber maná, e o maná vem do céu, amém? Isso nos alimenta por toda a semana. Eu estou ficando até gordinho, porque eu alimento a semana inteira, né? Tem gente que só está se alimentando no domingo, está ficando mais magro, espiritualmente falando. Agora eu devo estar bem mais gordinho do que eu estou aqui, porque eu alimento a semana inteira, amém? Então o maná é muito mais que um lanchinho, é uma refeição completa do céu para nós, amém, igreja? Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. O pastor Paulo pediu que antes da ministração da palavra, nós vamos orar pela, se tiver algum enfermo, né, em nosso meio, alguém que você conhece, que está padecendo de alguma enfermidade, a gente vai orar agora, amém? Pedindo a Deus que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Em seguida também nós vamos orar por você que vai ofertar ou dizimar na casa do Senhor, que você faça isso com alegria no final do culto, né? Assim que encerrar o culto, você que trouxe tua oferta ao Senhor, você traz. Curva a tua cabeça um momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti, meu Deus, crendo, o Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafá, aquele em quem nós esperamos todos os dias da nossa vida. Pai, levamos a nossa voz ao Senhor, levando, ó Deus, nome de pessoas que estão padecendo, meu Deus, de alguma enfermidade. Ó Deus, seja aqui nesse lugar, ou seja pessoas, meu Deus, que estão sendo mencionadas agora pelos meus irmãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja o bálsamo de Gileade, meu Deus, que haja cura, que haja restauração em nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé aqui agora, Pai. Tua palavra diz que se dois de nós unirmos por alguma coisa aqui na terra, será concedido nos céus pelo Pai. Então nós cremos nessa palavra e ministramos a libertação, a cura, a restauração em um nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração hoje e por todos os dias da nossa vida. Quantos creem assim? Fala amém, Jesus. Oramos também, ó meu Deus, pela provisão na Tua igreja, Pai. Cada vida, cada irmão, cada irmã aqui nesse momento, nesse lugar, Pai. Se há alguém que está de alguma maneira padecendo necessidade, meu Deus, que o Deus da provisão, qual nós cremos, o Senhor, meu Deus, nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes, Pai. Sabemos que os celeiros da Tua casa são fartos e assim as janelas do céu são abertas. Por isso nós oramos agora abençoando cada dízimo, oferta, meu Deus, que o Teu filho ou Tua filha trará à Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, mas que a chuva serôdia,
a chuva temporã de bênçãos sejam derramadas sem limites sobre a casa de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Assim cremos, Pai, e te damos graças. Amém. Quantos creem? Fala amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja, abra a sua Bíblia lá no 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, amém? Lá no capítulo de número 4, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui nessa noite. Prometo que eu vou ser breve, nós vamos orar ainda, ministrando a Santa Ceia, mas é importante que nós compreendamos essa mensagem, muito importante mesmo, que a gente saia desse lugar, desse cenáculo, podemos voltar para nossas casas, um pouco mais edificados pela palavra de Deus, amém, queridos? Então olha lá, 2 Coríntios 4, versículo 13, e temos portanto o mesmo espírito de fé, fala comigo, espírito de fé, como está escrito, fala comigo assim, cri, por isso falei, fala comigo, nós cremos, também, por isso também falamos, glória a Deus, amém. Pai Celestial, nos ensina a Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo, Ele nos dê uma unção nova nessa noite, uma unção que traga renovo no nosso espírito, renovo na nossa alma, Pai, possamos, ó Deus, alimentarmos do maná do céu nesse momento, que Tu cresças, que eu diminua, meu Pai, mas que a Tua palavra, meu Deus, alcance os corações sedentos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, hoje e para sempre, amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, veja o que o apóstolo Paulo está falando, presta muita atenção, ele fala, temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Aí ele diz, nós cremos também, por isso também falamos. Eu quero falar para você nessa noite sobre o poder da palavra, o poder de nós declararmos a palavra, o poder de nós crermos no que está escrito na palavra, e não apenas crer no coração, mas falar aquilo que eu creio, eu declarar o que eu creio. Isso faz toda a diferença, irmãos. Paulo está ensinando aqui uma proclamação de fé, e nós aprendermos a dizer, eu creio. Então, olha, irmãos, quantas situações às vezes, né, que nós deixamos de sermos vitoriosos, porque não falamos, porque não testificamos aquilo que às vezes eu creio no coração, mas eu não declaro, eu não chamo a existência pela fé aquilo que eu creio. Olha como é importante você muitas vezes ordenar a enfermidade, em nome de Jesus, sai agora. Aos demônios, em nome de Jesus, vai embora agora. As situações, as circunstâncias adversas que às vezes se instalam na vida da gente, nós temos autoridade, porque temos autoridade em nome de Jesus, amém, igreja? A Bíblia diz assim, esses sinais seguirão os que crerem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Enfim, é uma autorização que Jesus já nos deu. Mas esses sinais seguirão os que crerem. E olha que Paulo está falando sobre o espírito de fé, portanto o mesmo espírito de fé, esse mesmo espírito de fé que vai nos levar a fazer uma proclamação da fé, e declarar. Gente, quantas pessoas negativas, só fica alimentando a mente e falando de coisas ruins, de coisas negativas. Já viu pessoas que só traz notícia ruim, fica o tempo todo alimentando o coração, alimentando a mente, com palavras que vão sempre jogando as pessoas para baixo, sempre dificultando a pessoa de reagir na fé. E muitas vezes, irmãos, essa faz toda a diferença. Lá em Joel capítulo 3, versículo de número 10, a palavra de Deus vai dizer assim, abra lá por favor, amém? Quero que um varão aí, valente agora, vai ler, por favor, para mim, Joel capítulo 3, só o versículo 10, amém? Glória a Deus, aleluia.
Começar com o pastor Paulo para dar um exemplo, né, pastor? Joel capítulo 3, verso 10, só o versículo 10, amém? Glória a Deus. Olha o que é uma proclamação de fé. Presta muita atenção no que você vai ler. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 10, pastor. Isso. Então, na minha tradução, e tem algumas traduções que vai falar assim, as últimas palavras vai dizer assim, ó, diga ao fraco, eu sou, diga ao fraco, eu sou. A palavra não está dizendo assim, vai lá dizer para o fraco que ele é forte. Não, está dizendo para o fraco dizer, eu sou forte. Amém ou não, irmãos? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a proclamação de fé é dizer, antes de acontecer, você vai falar que vai acontecer. Em nome de Jesus, é uma declaração de fé, irmãos. Amém? Então a ordem não é assim, vai lá dizer para o fraco, vai lá animar aquele camarada que está fraco. Não, a palavra é para o fraco. Está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. E transformar o arado em espada, está dizendo que é tempo de guerra, é tempo de nos posicionarmos como um exército, irmãos, um exército do Deus vivo. Amém, queridos, em nome de Jesus? Então veja bem, toda vez, irmão, toda vez que você dizer palavras tipo assim, ó, eu sou livre, a pessoa às vezes está lutando contra um vício, lutando contra uma situação. Às vezes a pessoa está presa em situações na sua vida, mas se ela vai aprender a dizer, eu sou livre, cada vez que ela proclama essa palavra, eu sou livre, as correntes espirituais que estão prendendo essa pessoa vão se soltando, porque você começa a proclamar, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu posso dizer assim, eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Mas não é, sabe, irmãos, não é a minha força, não é o que eu conheço, o que eu deixo de conhecer, não é a minha habilidade, não, é Ele. Jesus fez tudo por mim já, na cruz do Calvário, e é na cruz que eu sou mais que vencedor. Amém, queridos? Quando eu entendo isso, eu começo a dizer, eu começo a declarar. Você quer ver um exemplo? Aquele combate entre Davi e Golias. Lembra que eles vão se encontrando, aí vem um gigante contra o Davi, e o gigante olha para ele assim e fala assim, ei, por acaso eu sou algum cão, algum cachorro para você vir a mim com um pau? Porque o Davi estava com o cajado dele, de pastor, e além disso estava com a funda e com as pedras. E aí eles começam a falar, e Davi fala para ele, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele começa, então ele já chega e já declara para o inimigo, hoje eu vou cortar a sua cabeça, hoje, agora mesmo. Percebe, irmãos, a declaração que Davi faz? Percebe como nós precisamos declarar antes de acontecer? Ele liberou a vitória antes de acontecer, porque depois que aconteceu fica fácil, né? Mas antes de acontecer, ele foi lá e declarou, eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai dizer para a enfermidade, para os demônios, para as ações malignas que às vezes estão atuando contra a sua família, contra os seus filhos, ou contra seus pais, ou contra quem quer que seja, dizer, eu vou contra ti, demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O mal tem que ceder, irmãos, o mal tem que ceder, se você tem um posicionamento de fé, mas proclamar essa vitória. Agora, por favor, não confunda falar pela fé com pensamento positivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pensamento positivo, que às vezes o mundo ensina, as palestras de muitos homens aí ensina, é um pensamento baseado na estrutura humana, na força humana, na força do pensamento humano. Mas o que eu estou falando aqui nessa noite é falar, irmãos, baseado na fé, no espírito de fé que está aqui em Coríntios, que nós lemos agora mesmo, o mesmo espírito de fé. Então é uma declaração, é uma proclamação de fé
pelo Espírito Santo. Não é baseado no meu pensamento positivo, não é, sabe, não é coisa humana, é espiritual. Davi já tinha cortado a cabeça do Golias? Não, mas ele declarou: agora mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Entende? Então ele declarou a vitória antes mesmo que ela viesse a acontecer. Em Mateus capítulo 18, verso 19, eu vou falar para você o que está escrito lá, nem vai precisar ler o texto, é muito conhecido. Jesus, ele falou assim: se dois, eu orei agora mesmo sobre isso, se dois de vocês se unirem concordando por alguma coisa, lá no céu o meu Pai vai fazer. Percebe, irmãos? Percebe o poder da unidade, o poder da concordância? Mas é muito importante, irmãos, que às vezes, de repente, você pode estar numa situação que só está você, não tem outra pessoa para orar com você ali. Talvez você não está com um celular para alguém orar com você. Talvez você está diante de uma situação, diante de uma circunstância, e só está você. E aí você vai precisar orar em concordância com o seu coração, com a sua fé. Por isso é preciso haver o que? Uma declaração, uma proclamação. Eu creio em nome de Jesus, eu já rompi, eu já venci, em nome de Jesus eu já tomo posse agora dessa vitória. Amém, irmãos? E declarar, é pela fé, pelo Espírito de fé que nós precisamos fazer isso. Glória a Deus. Falar, irmãos, a gente declarar, na verdade ela é uma chave espiritual para a vitória. Existem chaves no mundo espiritual que a gente precisa usar para a gente obter a vitória. Eu vou dar um exemplo para você sobre o nascimento de João Batista. Quando Isabel ia ficar grávida de João Batista, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, o mesmo que visitou Maria, antes então ele visitou Isabel, ele visitou o marido da Isabel. Quantos lembram o nome do marido da Isabel? Como é que ele chama? Zacarias. Ele visitou Zacarias e ele falou para o Zacarias que a mulher dele ia engravidar. Vocês lembram o que o Zacarias falou? Isso não tem jeito de acontecer, ela já é muito velha. Olha só o que ele falou. Ele teimou com o anjo, não tem jeito. Sabe o que o anjo falou para ele? Tá bom, ela vai engravidar, ela vai ter um filho, enquanto ele não nascer você vai ficar mudo. Tá vendo, gente? Olha só o castigo. Porque ele começou a falar baboseira, começou a proclamar derrota, começou a proclamar coisas impossíveis. Percebe, irmãos? O mesmo anjo mais tarde vai dizer para Maria assim: tudo é possível àquele que crê. Lucas 1,37, ele vai dizer: tudo é possível ao que crê. Mas acontece que o Zacarias aqui foi como que punido. E tem gente que às vezes Deus precisa punir mesmo, fazer ficar mudo. Porque tem gente que chega perto de você, só palavra de derrota. Vamos agora, não vai adiantar aí não, porque eu acho que não dá certo não. É muito difícil, é muito custoso, eu não sei se vai dar certo. Quem sabe mais para frente, mas agora não é hora. Irmãos, olha só as palavras. E o anjo falou para o Zacarias: então, Zacarias, por causa dessa incredulidade, você vai ficar mudo até a criança nascer. Não espera Deus falar para você ficar mudo não, irmão. Mas vou dizer uma coisa para você: às vezes é melhor ficar mudo diante de uma situação do que liberar a palavra negativa, liberar a palavra de derrota, liberar a palavra, sabe, que não vai acrescentar nada na fé. Percebe, irmãos? Amém ou não? Quantos entendem essas coisas? Diz amém, Jesus. Glória a Deus. Declarar as promessas de Deus. Na verdade, nós vamos declarar, não é declarar o que eu penso, o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Então você está dizendo: diga o fraco, eu sou forte. Aí eu vou dizer: em nome de Jesus eu sou forte. Em Cristo Jesus eu sou forte, sim. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Abre lá de novo, Hebreus 10. Glória a Deus. Vou pedir para a Alessandra ali, né? A nossa secretária lá em cima na igreja, vai ler para a gente capítulo 10 de Hebreus, Alessandra, verso 23. Só o versículo 23. Amém? Amém, irmãos? Retenhamos firmemente
a nossa promessa. Porque quem é que prometeu é fiel para cumprir. Irmãos, todas as promessas de Deus para você, para a igreja, para a sua família, para mim, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Todas as promessas. Foi Deus que prometeu. Olha o que o autor de Hebreus, que eu creio ter sido Paulo, está dizendo: retenhamos firmemente. É ter firmeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Porque eu estou obedecendo certinho? Porque eu estou fazendo? Não, é porque Ele é fiel. Amém, irmãos? Elas vão se cumprir porque Ele é fiel. Agora, palavras que nós liberamos, irmãos, são sementes. São sementes. Semente. Se eu libero uma palavra, uma semente ruim, ela vai produzir coisas ruins. Se eu libero uma palavra onde a semente é boa, ela vai produzir coisas boas. Quer ver? Abre Provérbios capítulo 13. Provérbios 13, a irmã Sirlene vai ler para a gente aqui, versículo 2. Provérbios 13, verso 2. Só a parte A do versículo, pelo fruto da boca, o que aconteceu? O que falou? Aí, do fruto da boca o homem vai comer. Do que espiritualmente está falando aí, irmãos? Do fruto da palavra que sair da sua boca, dela você vai se alimentar. Percebe, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela é uma semente. Quando você lança a semente, então é do fruto da boca. É do fruto da boca. Lembra a mulher de Jó? Ah, amaldiçoa seu Deus e morre. O que o Jó falou para ela? Se como qualquer louca você fala. Ela não sabia o que estava falando besteira. Quantas pessoas, irmãos, eles desanimam o outro na fé por causa das palavras. E às vezes homem de Deus, mulher de Deus, que devia estar falando palavras, sabe, boas, sementes boas sendo lançadas, não lança palavra contrária, palavra de derrota, de desânimo, de incredulidade. E quantas pessoas recuam na fé, porque houve uma palavra, sabe, de desânimo no coração dela. Tem gente que fala assim, ó. Ah, um dia, eu acredito que um dia Deus vai fazer isso para mim. Ah, eu acredito, eu estou orando, eu creio que um dia vai acontecer. Essa semente não presta que você está lançando. Mas a semente que você deve lançar assim: eu creio em nome de Jesus, Deus já está fazendo. Amém ou não, gente? Glória a Deus por isso. Às vezes, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Às vezes, Deus prova a nossa fé. Prova. Existem situações que provam. Lembra aquela passagem, pastor Paulo, onde Jesus cura um cego? Ele põe saliva no olho do cego e pergunta depois para o cego se você estava vendo. Jesus tocou o cego. E ele falou: eu vejo os homens como árvores. Lembra dessa passagem, irmãos? Aí a Bíblia diz assim: Jesus tornando a tocá-lo. Ué, peraí, Jesus não é Deus? Ele precisava de 2 vezes tocar na pessoa para curar? Na verdade, Jesus não precisava nem tocar nele, era só falar e está pronto. Mas Ele está nos ensinando que existem situações que precisam o segundo toque. Que precisam o segundo toque do Senhor naquela situação. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se precisar do segundo toque, Ele vai tocar a segunda vez, porque a promessa dele vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então não é dizer: ah, um dia. Não, eu vou dizer assim: eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu vou te mostrar um texto agora onde a Bíblia diz que Deus tem prazer de abençoar. Sabia, pastor Paulo? Já pensou? Deus tem prazer de abençoar. Prazer. Mas é preciso que a gente entenda que Deus tem prazer de abençoar. Se nós não entendermos que Deus tem o prazer de abençoar, nós não vamos gozar, viver essa bênção. Abre lá Salmos 35, por favor. 35. Glória a Deus, aleluia.
Oh, glória. Rodrigo, você lê para a gente o versículo 27. Aleluia, bem alto, por favor. Olha, 35, verso 27. O Senhor ama prosperar o seu servo. Tem uma tradução que vai falar: o Senhor tem prazer em prosperar o teu servo. Gente, já pensou? Deus ama fazer com que você prospere, que você rompa na sua vida, que você seja uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa, em todas as áreas da sua vida. Esse é o prazer de Deus. Se Deus tem esse prazer de abençoar, por que eu não vou, irmãos, como diz agora mesmo, crer e falar? Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Quero que você dê uma olhada também lá em Salmos, o Salmos 91. Ele começa assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, enfim. E vai falando ali, que coisa tremenda. Mas eu gostaria de ler com você o versículo 9 e 10. Amém? Eu pedi para o Sandro ler ali para mim em voz alta o 9 e o 10. Esses dois versículos apenas. Amém? Onde nós vamos basear também no como Deus é maravilhoso, irmãos, como Ele nos ensina. Glória a Deus. O versículo 9 e o 10, Sandro, por favor. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra, irmãos? O versículo 9 vai dizer assim, então, na revista atualizada, quem tiver revista atualizada, vai dizer assim, ó: disseste do Senhor, Ele é o meu refúgio. Quando nós dizemos, quando nós falamos, Deus é o meu refúgio, praga alguma chega na minha casa, irmãos, praga alguma chega na sua vida. Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. Levanta as suas duas mãos então, diz assim: o Senhor é o meu refúgio, mal algum chegará à minha vida, praga alguma vai tocar a minha casa, em nome de Jesus. Eu creio, por isso eu falo. Amém. Glória a Deus. É declarar por fé, é o espírito de fé que nós precisamos usar e declarar, que Paulo disse em Coríntios. Glória a Deus. Irmãos, interessante, se você olhar a Bíblia, agora mesmo eu conferi ali, antes de falar isso aqui, deixa eu conferir, ver se está assim mesmo, né? A gente às vezes pode falar uma coisa que agora meu irmão vai conferir, fala: opa, falou e não está ali. Aí veio no meu coração, que estava o louvor aqui, deixa eu dar uma olhada. Se você prestar atenção, no capítulo 1 de Gênesis, nos primeiros versículos, vai dizer que Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E aí vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Haja luz. Irmãos, ali tem um entendimento profundo. Profundo. Deus disse, poder da palavra de Deus, haja luz. Só que se você continuar lendo, só no quarto dia da criação que Ele vai fazer o sol, a lua, as estrelas e a luz. Fisicamente, como nós conhecemos, o sol, a luz, o sol que ilumina, diferença entre o dia e a noite, isso vai acontecer de fato lá no quarto dia da criação. Mas a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Porque na verdade essa luz que Deus disse, haja luz, é espiritual, um comando espiritual, irmãos. Porque o caos estava instalado. O caos estava instalado sobre a terra, talvez por demônios, por ações de demônios, sei lá o que era, tantos, eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu sei que era um caos que estava instalado. E quando Deus disse, haja luz, então a luz brilhou para que o caos desse lugar. A luz. Às vezes a vida da pessoa está uma derrota só, está uma angústia só, está uma situação contrária só, e é necessário que a luz do Espírito de Deus brilhe naquela vida, irmãos.
Essa luz que eu estou falando, esse comando espiritual de Deus, dizendo: haja luz nessa situação, haja clareza na mente e no coração dessa pessoa, para ela compreender. Gente, Jesus pregava para os discípulos, ensinava os discípulos, 3 anos e meio ensinando. Se você olhar para as escrituras, vai ser só na ressurreição de Jesus, que Jesus está falando com eles, e a Bíblia diz assim, ó: e abriu-se-lhes o entendimento, e eles compreenderam as escrituras. Eles foram compreender depois. Percebe, irmãos? 3 anos e meio na escola, já pensou? Aí você saiu da escola, aí que você vai compreender o que você estudou. Agora eles estavam estudando com um mestre chamado Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém ou não, gente? Mas eu quero dizer algo espiritual para você aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Deus disse assim: haja luz. Haja luz. A primeira vez que Deus falou, no capítulo 1, nos primeiros versículos: haja luz. Eu disse para você que era para que o caos desse lugar à luz. Não tinha o sol ainda, não tinha lua, não tinha as estrelas. Deus não tinha feito ainda o firmamento. Ele foi fazer no 4º dia, como eu disse para os irmãos. Só que eu quero dizer para você: Ele te dá luz, mesmo que não tenha sol. Ele te dá água, mesmo que não haja chuva. Ele te dá a cura, mesmo que não haja remédio. Você percebe, irmãos, que Deus faz quando a palavra dele é liberada? Você percebe como a palavra de Deus tem todo o poder criacional de Deus? Deus criou todas as coisas pela palavra. E Paulo está dizendo que nós temos o mesmo espírito de fé e cremos, por isso é que falamos. Glória a Deus. Glória a Deus. É importante a gente falar. Interessante que para a gente ser salvo, a gente tem que falar. Ué. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca confessares, e com o teu coração creres. Percebeu que confessou primeiro? Mas na verdade o coração já estava cheio da salvação, por isso confessou. Amém ou não, irmãos? Dá para entender isso? Glória a Deus. Então é importante declarar sim, falar a palavra. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Quero concluir aqui essa mensagem contando para você uma situação. Quando Israel saiu do Egito, eles entraram pelo deserto. Os irmãos conhecem essa história. Foram 40 anos no deserto. Interessante que quando eles saíram e o mar se abriu, eles passaram. Eles entraram no deserto. Deserto, o próprio nome já fala, deserto. Sede, fome, cansaço, uma série de coisas o deserto proporciona. Mas a primeira coisa que eles precisaram foi beber água. Não tinha água. E se você prestar atenção na Bíblia, na palavra de Deus, fazia poucos dias, se não foi no mesmo dia, foi 1 ou 2 dias depois que eles tinham entrado no deserto. Deus falou para eles assim: vai a um lugar. Eles pararam num lugar chamado Rifidim. E Deus falou assim para Moisés: pega o seu cajado e fere a rocha. Olha o que Deus falou: pega o seu cajado e fere a rocha. O Moisés pegou o cajado e feriu a rocha. A Bíblia diz que da rocha brotou a água, mas muita água. Irmãos, segundo os historiadores dizem, mais de 1 milhão, talvez 2 milhões de pessoas, ou entre homens, mulheres e crianças, animal, gado em multidão, ovelhas em multidão. Eles tinham tirado todos os animais deles do Egito, estavam levando tudo com eles, tudo com sede. Então não foi uma aguinha qualquer que saiu daquela rocha, saiu muita água. E todos beberam, todos saciaram. Porque Deus falou para Moisés: fere a rocha. Mas quase 40 anos depois,
que eles estão andando no deserto, peregrinando, eles param no mesmo lugar, Refidim. Dessa vez a ordem foi diferente. Deus falou para Moisés: fala com a rocha. Agora não era para bater, era para falar. Aqui é algo para a gente aprender. A primeira vez, ele devia tocar na rocha. Aquela rocha era quem, gente? Fala comigo, Cristo Jesus. Aquela rocha tipificava Jesus. E Jesus, ele só podia ser ferido uma vez. É isso que Deus está falando. Então ele feriu a Jesus, a rocha. Uma vez só ele é ferido. Isso, a velha aliança está nos mostrando que ela termina com Jesus ali, ela conclui com Jesus ali na cruz. A antiga aliança, o homem tinha que fazer por merecer, o homem tinha que se esforçar para merecer alguma coisa em Deus. Agora, a segunda vez que eles chegam na rocha, não é mais um esforço humano. Jesus não podia ser crucificado outra vez. É disso que Deus está falando espiritualmente. Então ele diz para Moisés: fala com a rocha. E a pressão era tanto que Moisés de novo feriu a rocha. Isso custou a Moisés a entrada na terra. Deus falou para ele: você não vai entrar na terra, você vai morrer no deserto. Você não vai conquistar a terra junto com Israel, por causa dessa contenda. Porque na verdade ele tocou a rocha, ele tocou em Jesus outra vez. Sabe, irmãos, às vezes quando nós queremos alcançar alguma coisa em Deus, às vezes na ignorância, a gente fazia aquelas penitências, lembra? Faça uma penitência, que eu faço uma penitência, que eu vou fazendo, se Deus me resolver esse problema, eu vou fazer isso, aquilo outro, eu vou andar de joelho até lá na igrejinha, eu vou andar não sei aonde, eu vou fazer, isso, gente, isso é ferir Jesus de novo. A Bíblia está dizendo para a gente crer que Ele é galardoador daqueles que o amam, que o buscam, e a gente precisa falar, e dizer: em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Não é o esforço meu, não é o quanto eu fui bonzinho ou deixei de ser, isso é um outro assunto, mas a graça, ela é derramada para mim todos os dias da minha vida. Pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus, mediante a fé. Percebe, irmãos? Percebe, igreja? Jesus já foi traspassado na cruz. Por isso Moisés não tinha que bater mais na rocha, tinha só que falar com ela. A gente precisa crescer, precisa amadurecer, conhecer a palavra, romper em fé. É tempo, irmãos, de nós proclamarmos a nossa vitória, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você agora agora não, né? Essa semana todinha, você experimentar essa verdade. Eu vou orar por você, mas eu quero que você experimente essa verdade que nós acabamos de ministrar aqui agora. Você vai vigiar os seus lábios, você vai vigiar a sua boca. Quando vier aquela vontade de falar assim: eu acho que não vai dar certo não, eu acho que isso aí não sei, quem sabe um dia Deus vai me abençoar. Não, você vai vigiar essas palavras negativas dos seus lábios, em nome de Jesus. Você vai proclamar a vitória, olhar para a palavra e falar assim: o mesmo espírito de fé está na minha vida, é o Espírito Santo, ele vai me conduzir a proclamar a vitória. Eu não enxerguei ela ainda, mas eu já estou declarando agora. Amém ou não, gente? Igual uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, né? O irmão, lá eu não lembro se foi na China, se foi na Índia, não lembro agora. Isso, o irmão testemunhou, há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Eu lembrei, veio agora na minha mente, para falar isso para você. O missionário, não sei se, não lembro mais se foi na Índia, se foi na China, se foi na África, não lembro. Era num lugar muito pobre, muito miserável mesmo que ele estava. E ele estava lá apacentando um rebanho, né? Com a igreja, uma igreja até que de pessoas assim, muito, muito pobres, muito, muito miseráveis mesmo financeiramente. E aí então ele ia ali ter um veículo, uma bicicleta,
né? Era uma coisa do outro mundo. A pessoa ter uma bicicleta era considerado top. E ele chegou na igreja, testemunhou. E ele testemunhou dizendo: eu ganhei uma bicicleta. Ficou todo mundo bismado com aquele negócio de ganhar da bicicleta, né? E ele falou: tá lá em casa. Não, ganhei. Aí o irmão ficou curioso no final do culto, falou assim: pastor, cadê a bicicleta? Ele falou: tá lá em casa. Ah, não, eu vou lá para me ver a bicicleta. Eu quero dar uma olhada nela, porque não sei. Ele falou: é nova, novinha. Aí perguntou a cor, eu falei: a cor fulana. E ela é assim, assim, assim. E falou: gente do céu, esse pastor, vou te falar, o que é isso? É Deus mesmo na vida dele. E o irmão foi. Chegou lá na casa do pastor, entrou, o pastor falou assim, ele falou para o pastor assim: oi, onde está a bicicleta, pastor? Está lá no quarto. Aí ele foi lá no quarto, olhou, não tinha nada. Aí ele voltou, foi, roubaram, né, a bicicleta dele. Levaram embora, ele não está nem sabendo, coitado. Ganhou e já roubaram. E ele voltou, falou: pastor, mas pastor, não está lá a bicicleta, tem nada lá, ué. Aí o pastor foi explicar para ele. E ele deu uma comparação de uma mulher grávida, de 3 meses. A irmã está grávida, mas você está vendo a criança? Não, mas como que você sabe que ela está grávida? Não, porque eu tenho certeza que ela está. Ele falou assim: então, da mesma forma, eu tenho certeza que eu já tenho a bicicleta. Foi depois de lá um mês, não passou um mês, ele ganhou a bicicleta do jeitinho que ele tinha falado. Aí o povo jubilou mesmo de alegria, né? Por quê? Porque ele declarou, não tinha chegado ainda, ele já falou: vai ser desse jeito, sim, assim. Proclamou, irmãos. Agora, se você for tão tímido que você não consegue proclamar a vitória, eu vou dizer para você: não é o mesmo Deus que você está servindo, não é o mesmo Deus que eu sirvo, não. Porque nós precisamos aprender pela palavra. Amém. Não é coisa para satisfação minha, apenas satisfação minha, sabe? Não é vaidade, buscar vaidade em Deus, não é nada disso. É a gente crer no que Deus é capaz de fazer. Aquilo que eu não alcanço tocar, Deus vai tocar por mim. Ele vai me levar a viver essas realidades. Não diz, está vindo um outro versículo na minha mente aqui agora, que é aquilo que o olho não viu, não é isso? O olho não viu, e o coração não percebeu nada, mas essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Amém, irmãos? Então o olho não viu, daí que o olho não viu ainda, mas já está lá, está sendo gestado no mundo espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém. Curva a tua cabeça um momento. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos agora crendo na tua palavra, Senhor. Como diz a Escritura, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso que nós falamos. Cremos na manifestação do teu poder, cremos na unção do teu Espírito, cremos no derramar do avivamento em nossos corações, cremos, ó Deus, na salvação, Pai, dos nossos entes queridos, cremos, meu Deus, ó Deus, na ação e na unção do teu Espírito na igreja e em nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós cremos, ó Deus querido, que a mão do Senhor já está sobre essa pessoa, já está vindo a resposta, a solução, meu Deus, para esse problema, Pai. Ó Deus de poder, Deus de maravilhas, a libertação já está acontecendo, Deus querido, em nome de Jesus, essas portas já estão sendo abertas nessa noite. Meu Deus, mas ainda não há portas, mas nós profetizamos que as portas estão lá, porque o Senhor chama à existência aquilo que ainda não existe, em favor daqueles que amam o Senhor, que buscam a tua face, que creem na tua palavra. Ó Deus de poder, Deus de maravilhas, nunca o Senhor deixou que uma palavra sequer caísse por terra, mas toda palavra que saiu da boca do Senhor, ela cumpriu o propósito pela qual ela foi enviada. Em nome de Jesus nós cremos que o Senhor tem liberado palavras de vitória sobre essa igreja, palavras de crescimento espiritual e numérico, palavras de prosperidade, de bênção sobre o teu povo, palavras de salvação, do derramar do Espírito Santo. Nós cremos na manifestação do teu poder, meu Pai, e assim nós cremos, por isso falamos, por isso testificamos, em
Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tomamos posse pelo poder da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, na vitória, na resposta, meu Deus, a esse clamor, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé, meu Pai, esse é o clamor da nossa alma perante a face do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos creem, falar amém, Jesus.